sou Bianca Ferreira, graduanda em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa pela Universidade de Pernambuco, campus Petrolina. Também sou residente pedagógica e bolsista CAPES. Bem-vindos à nossa primeira aula desse ciclo, onde teremos 3 aulas com o tema Realismo, com a Escola Literária Realismo. Tá esperando o quê? Vamos lá! Olá, eu sou a Emanuela Xavier e assim como Bianca também sou residente pedagógica, estudo na Universidade de Pernambuco e curso Letras Português e Espanhol. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante que envolve Machado de Assis, Madame Bovary, entre outras características e pontos principais da escola realista. Isso mesmo, vamos estudar o realismo, como ele foi em Portugal, como foi aqui no Brasil e as principais características. Então vem com a gente aprender um pouco mais. Bom, trazendo um conceito para vocês sobre o que foi o realismo, sobre as características do realismo, é importante entender que ele foi um movimento artístico, literário, que surgiu em meados do século XIX na França. Era um movimento que, como o próprio nome já diz, visava a objetividade, visava uma visão mais realista sobre as coisas, sobre as relações humanas. Então é muito interessante direcionar o nosso olhar nessa perspectiva, até porque o realismo ele fazia uma oposição à escola romântica, né? A toda idealização que tinha no romantismo, o realismo faz realmente uma oposição a isso. Então, o contraste que os realistas encontraram entre aquela idealização do romantismo era propor uma visão mais realista, mais palpável sobre as coisas, né? Então, a vertente ela se manifestou principalmente na literatura, né? Tanto é que ela foi conhecida muito por Madame de Bovary, de Gustave Flaubert. Não sou expert em francês, mas tô tentando, né? Então, que surgiu em 1857. E é possível encontrar também nas artes visuais, em outros ambientes que tenham esse cunho mais realista. Então, é bem interessante fazer essa perspectiva. Então, os principais artistas foi Gustave Flaubert, na França, aqui no Brasil Almeida Júnior, importantíssimo também nessa obra, nessa escola literária, toda a produção de Machado de Assis. Então, vamos analisar bastante essa questão aqui. Bom, então já deu para perceber que o realismo ele esteve presente em várias partes do mundo. Onde tinha o desejo, a vontade de expressar algo mais objetivo, o realismo estava lá presente. Então, é interessante dizer que o realismo não estava apenas na literatura, viu? O realismo estava também na pintura, onde se tinha o desejo de manifestar relações humanas de forma artística e com objetividade, o realismo estava lá. Então, é interessante perceber que aqui no Brasil, um dos artistas que mais se destacou falando sobre isso foi Machado de Assis. Só que mais à frente a gente vai falar sobre a obra dele, como é o feminino na obra dele, como ele aborda essas questões e como ele traz o realismo de uma forma tão particular. Então vem com a gente, fica no vídeo. Dando continuidade ao que a Manuela falou, né? As características do realismo, elas vão ser bem contrárias, bem opostas às características do romantismo. E na primeira característica a gente já tem isso, né? Que é a oposição ao romantismo. Por que essa oposição ao romantismo? Porque no romantismo eles visavam a idealização, a subjetividade. Já no realismo, eles visavam a objetividade, né? A realidade. Eles tratavam de assuntos reais e não de assuntos subjetivos. A segunda característica é o retrato da realidade, como eu já falei. O realismo, né? Os autores, os escritores realistas, eles tinham que abordar assuntos que estavam acontecendo na sociedade, assuntos que eram reais, né? Mais uma vez, sem ser assuntos subjetivos, como os escritores românticos, né, abordavam. Teriam que ser assuntos reais, né, assuntos que de fato acontecem. A terceira característica é a objetividade. Como eu já falei no início, né, os escritores do realismo, eles visavam a objetividade e não mais a subjetividade, como no romantismo. Eles abordavam assuntos reais de maneira clara,
né, de maneira real, sem subjetividade, sem idealização, eram os assuntos reais que aconteciam na realidade, né? Pronto, falar em realismo é falar de realidade. Falar em romantismo é falar de subjetividade. A próxima característica é a veracidade e a contemporaneidade. Porque, né, como eu já falei, como eu estou falando, os escritores, eles teriam que trazer assuntos verdadeiros, assuntos que estejam mais próximos possíveis da verdade. Esses assuntos tinham que estar acontecendo no momento, né? Teriam que ser contemporâneos. A próxima característica é o teor descritivo, porque os escritores do realismo, pelo fato, né, eles teriam que observar muito a sociedade, teriam que observar os comportamentos humanos para que em suas obras eles descrevessem praticamente 100%, né, quase 100% do que estavam observando. Por isso, né, algumas obras realistas, elas eram bem extensas, porque tinha esse teor descritivo, né? A próxima característica é a denúncia social, porque os escritores realistas, eles abordavam em suas obras assuntos, né, que estavam acontecendo, assuntos faziam de fato uma denúncia social. Por isso aparecia vários assuntos como políticos, econômicos, sociais, culturais, né? E abordavam tipo miséria, desigualdade. A próxima característica é personagens comuns e não idealizados, né? Como no romantismo os personagens eram mais criados, mais idealizados, no realismo não. Tinham que ser personagens, né, com características humanas, personagens que de fato existiam. E isso a gente entra logo na próxima, que é o aprofundamento psicológico dos personagens, ou seja, mais uma vez tem que ter aquela observação, os escritores eles observam o comportamento das pessoas, né, o comportamento, como a sociedade age, para poder, em seus personagens, né, eles adquirirem o pensamento humano, os sentimentos humanos, né? Sentimentos que de fato existem também, como a raiva, a tristeza. E a última característica é a valorização de conhecimentos e teorias como o darwinismo, socialismo utópico e científico, positivismo e evolução. E é interessante entender que, assim como todas as outras escolas literárias, o realismo também está mergulhado em um contexto histórico-social. Ou seja, entender quais são as razões que fizeram com que o pensamento realista fosse daquela forma é muito interessante e vai te ajudar bastante. Então, é interessante destacar que o contexto realista ele é bem conturbado. Porque ele é bem conturbado. A sociedade ela estava vivendo uma explosão de conteúdos, ou seja, eles estavam entrando na segunda revolução industrial, então o modelo capitalista estava bem presente naquela época, porque eram as primeiras manifestações. Então, a burguesia ela estava com mais poder, vários outros pontos, né? Como, por exemplo, as desigualdades sociais, elas estavam mais acentuadas, principalmente no que diz respeito ao trabalhador, né? Porque tinha as jornadas de trabalho bem excessivas. Então, várias questões fizeram com que o pensamento realista fosse destacado naquele momento, né? Porque nesse período também a gente pode fazer a observação e análise de que muitas teorias sobre que tentavam explicar o mundo, né, como a gente chegou até aqui, né, elas traziam várias explicações e foi tudo no mesmo período. Então, teorias como o positivismo de Auguste Comte, temas como o evolucionismo de Darwin, né, várias perspectivas que tentavam explicar o mundo. Então a gente saía de uma ideologia, de um pensamento mais idealizado, que era a proposta do romantismo, e acabava entrando numa proposta mais realista, uma proposta que te mostrava, o trabalhador vai ser obrigado a trabalhar essa quantidade de horas excessivas, a burguesia ela tá em alta, o pensamento burguês ele é esse. Então no realismo você vai observar que essa questão da burguesia, esse questionamento dos princípios da burguesia, essa jornada excessiva de trabalho, a introdução do capitalismo, essas novas teorias que tentavam explicar o mundo, o começo da urbanização,
a poluição, os centros urbanos, eles passavam a ser o foco da questão. Até porque, querendo ou não, os artistas, eles acabam refletindo e expondo o ambiente em que eles estão, o ambiente em que ele está, os conflitos sociais que circulam, a sociedade em que ele convive, acabam influenciando na obra deles. Então é isso que o realismo mostra. O realismo tenta mostrar uma sociedade nua e crua, uma sociedade sem idealização, sem mentira, tentava objetivar, mostrar a verdade que aqueles artistas viam naqueles conflitos sociais, naquelas situações. Então é bem interessante fazer essa análise sempre dos contextos históricos e sociais das escolas literárias que vocês estiverem estudando. Bem, o realismo literário, ele surge na segunda metade do século XIX, porque na primeira metade do século XIX aconteceu o romantismo, né? E aí o realismo, ele surge logo após o romantismo, como um movimento antirromântico, né? Porque, como eu já falei nas características, o realismo, ele veio, né, para destruir o romantismo, destruir toda aquela subjetividade, toda aquela idealização e tratar de assuntos reais, assuntos que interessam, né, que acontecem na sociedade. O movimento realista, ele tem origem na literatura com o lançamento do romance inaugural realista Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857, na França. E essa obra foi um marco na época, foi um destaque. Por que foi um destaque? Bem, porque Gustave Flaubert, ele inovou a narrativa ao trazer assuntos que aconteciam na realidade, né? Como o casamento infeliz, né? Questionando assim a idealização romântica e trazendo também assuntos polêmicos como o suicídio e o adultério. Ainda na França, né, não tivemos só Gustave Flaubert, e sim outros escritores como Émile Zola, com a obra Le Rougon-Macquart, em 1871. Né? E esse movimento, né, essa nova narrativa de tratar de assuntos que acontecem na realidade, não ficou somente na França, aconteceu em outros países, como por exemplo, em Portugal, Eça de Queiroz com o Primo Basílio, em 1878, e O Crime do Padre Amaro, em 1875. Já representando os britânicos, temos Mary Ann Evans, com o pseudônimo de George Eliot, com a obra Middlemarch, em 1871. Né? Também Henry James, autor de retrato de uma senhora, em 1881. Na Rússia, nós temos Dostoiévski com a obra Crime e Castigo, em 1866. Também Tolstói com Anna Karenina, em 1877. E Chekhov com As Três Irmãs, em 1901. Para os falantes de francês, perdão a pronúncia, né? Mas acredito que deu para compreender e conhecer um pouco os escritores realistas de alguns países. E essa nova narrativa, né, da realidade também aconteceu no Brasil. Bom, e agora vendo tudo que a gente já expôs para vocês, que a gente vai mostrar como aconteceu o realismo no contexto nacional, né, no contexto brasileiro. Tentar mostrar da forma mais simples, mais objetiva, quais as razões nacionais, quais os conflitos nacionais que influenciaram a produção de Machado de Assis, a produção nacional, né? Porque é importante a gente entender que a gente vivia o segundo reinado de Dom Pedro II no Brasil, né? Que a sociedade ela estava dando muito valor para a burguesia, para a monarquia. Então, as críticas que o realismo vem fazer são referentes a essas temáticas, né? Porque a gente vivia um Brasil da abolição da escravatura, a gente vivia um Brasil de desigualdades,
um Brasil que estava com avanços tecnológicos, né, com a chegada dos imigrantes, porque teve aquela tentativa de embranquecimento da população após o período da abolição da escravatura. Então foi um período que nacionalmente também foi bem conflituoso, né, de muitas novidades, nem sempre benéficas. Então os artistas nacionais, eles se viam em um contexto bem realista mesmo, que eles viam a necessidade de expor aquelas situações, de expor os princípios, né, a falsa moralidade dos burgueses, da monarquia, das desigualdades sociais, né, porque já se tinha uma perspectiva sobre centros urbanos aqui no Brasil. Então é bem importante a gente entender que esse foi o contexto que influenciou os artistas brasileiros que se valeram dessa escola realista, né? Inclusive, é um momento em que Machado de Assis, ele é entendido como o artista que firmou o movimento no país, né? Com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, no ano de 1881. Então, é importante a gente entender que tanto é que essa obra ela é considerada como o primeiro romance realista, né? Porque, como eu já falei para vocês inicialmente, Machado de Assis ele tinha uma forma peculiar de se escrever. Ele tinha traços que marcavam a escrita dele. E isso a gente vai mostrar para vocês mais adiante. Mas é muito importante a gente ter isso em mente, viu? O realismo em Portugal aconteceu nos últimos anos da década de 60 e teve como marco a questão de Coimbra, que foi um movimento que reflete o pensamento da elite intelectual do país, né? Que estavam insatisfeitas com o clero e a monarquia. Daí surgiu um movimento que foi voltado para as áreas política, social e cultural. Bem, havia uma disputa entre os escritores do romantismo e os autores que buscavam uma nova literatura de realidade. Daí, Feliciano de Castilho escreveu uma carta com duras críticas para os seus colegas da Universidade de Coimbra, como Antero de Quintal, Vieira de Castro e Teófilo Braga. O mesmo, né, falou que os seus colegas não tinham nem bom senso e nem bom gosto. Daí, Antero de Quintal, né, ele escreveu uma obra intitulada como Bom Senso e Bom Gosto. E essa obra, ela foi um marco na literatura portuguesa. Esse texto, em resposta a Feliciano de Castilho, foi um destaque na literatura portuguesa e daí o movimento realista teve destaque no país. Falar no realismo em Portugal, né? Não se deve esquecer de Eça de Queiroz, com o Primo Basílio, o Mandarim e os mais. Como eu já citei para vocês anteriormente, o realismo também se manifestou na arte, né? E teve grandes e importantes autores, grandes e importantes produtores, né? Principalmente na pintura, que a gente teve o movimento realista que floresceu, né? Influenciou Gustave Courbet, que utilizou da pintura para fazer críticas ao movimento social. A gente teve também aqui no Brasil as obras de Almeida Júnior, né, que foi responsável por importantes obras como Caipira Pintando Fumo, em 1893, O Violeiro, em 1899. Então, teve obras de outros cunhos a não ser literários, mas no próximo vídeo a gente vai mostrar para vocês autores que marcaram o movimento realista, principalmente na literatura, e incluindo a vida e obra de Machado de Assis. Então não perca o próximo vídeo, porque vai estar bem interessante. A gente vai trazer características, curiosidades sobre como foi a obra, a vida e todo o contexto realista para vocês. Então fiquem ligadinhos e não percam o próximo vídeo. Muito obrigada, foi muito importante estar nesse momento aqui com vocês. Beijo! Isso, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tenham usufruído que a gente apresentou aqui e que fiquem ligadinhos que ainda teremos 2 aulinhas sobre o realismo. Tchau e até mais!